Quando a humanidade se rebelou contra a minha vontade e assumiu os próprios desejos, não demorou muito para descobrirem outros sentimentos. Você provavelmente pensou nisso tudo só pra me humilhar. Por quê, Abel? Pra quê? Caim deixou como herança para as próximas gerações um dos piores sentimentos: a inveja e o ódio. Mas isso acaba aqui. Eu ainda tentei alertar, mas ele não me ouviu. E marcou a humanidade com o primeiro homicídio. E por gerações, o ódio foi dominando os corações, até chegar no coração do jovem Rafael. Me considerava perigoso, literalmente perigoso. Atirar em outras pessoas, esfaquear outras pessoas. Eu estava num processo assim bem complicado da minha vida, que eu cheguei a morar no mato. Sou natural de São Luís, Maranhão, mas me criei no interior do estado, uma cidade chamada Central, que fui criado pelos meus avós. Eu não conhecia minha mãe, não conhecia o meu pai. Na verdade, eu conheci a minha mãe em 2012. Tinha uma certa revolta, Então, eles me perguntavam se eu tinha vontade de conhecer ela, eu falava que não. E aí vinham xingamentos, E aquele ódio, pelo fato de eu me sentir abandonado, me sentir preso, Meu primeiro envolvimento com droga, eu tinha 13 anos, Foi através de um amigo muito íntimo meu, que foi criado comigo também. Eu conheci a maconha e desde então a minha vida, podemos dizer assim, que ela se transformou, Ela se transformou, mas por um lado assim bem ruim, porque desde quando eu conheci a droga, mudou a minha cabeça, E daí, como nessa época a gente era envolvido em briga com pessoas de outros bairros, então aí começou, Eu atirar em outras pessoas, esfaquear outras pessoas. Na época eu me considerava perigoso, literalmente perigoso. Uma pessoa bem perigosa, E eu me envolvi com um tio meu também, Eu fui morar com ele. Ele era assaltante de banco e aí eu fiquei morando com ele um período de 3 anos, E aí eu comecei me tornei gerente de uma biqueira que ele tinha. E aí começou os delitos novamente, começou o tráfico de droga. Aí nesse período eu tomei 12 tiros de um policial, Eu estava num processo assim bem complicado da minha vida, que eu cheguei a morar no mato. Eu cheguei a ficar 3 meses no mato com esse meu tio, porque ele tinha cometido um homicídio de um policial. E aí, como eu estava com ele, eu fui com ele morar nesse período no mato. Os meus avós entraram em contato com a minha mãe e contaram a situação, e ela foi me buscar lá no Maranhão, Foi me buscar. Esse encontro com ela foi bem complicado, Porque eu nem sabia que ela estava na casa da minha avó. Então ela chegou lá e ficaram me esperando. E eu entrei, eu lembro que eu entrei, estava ela, meus 2 irmãos e uma irmã minha também que eu não conhecia, Que são daqui de São Paulo. E aí falaram para ela, falaram para mim, essa aqui é a tua mãe. Aí eu olhei para ela, lembro que eu não tive reação nenhuma. Ela me olhou assim também, veio, me abraçou e eu fiquei praticamente imóvel, E daí eu lembro que eu saí, Não cheguei a ficar muito tempo com eles lá, talvez pelo sentimento que eu tinha por ela, de raiva, de ódio, E aí ela ficou um tempo lá, eu não lembro se foi uns 15 dias, e ela retornou para São Paulo. E eu continuei na vida que eu tava, Eu era bem terrível mesmo assim, porque as pessoas olhavam para mim, até a minha própria família, e falavam que não tinha jeito, Tinha primos meus que quando eu entrava na rua, eles falavam assim para mim, se você não sair dessa vida, você vai morrer. Nesse período, eu queria sair da vida que eu levava. Só que, como assim, no Maranhão, as amizades que eu tinha, as pessoas que eu conhecia,
tudo era do mundo do crime, então eu não via saída. Eu falava, como que eu posso sair dessa vida se as minhas amizades são essas, né? Só que daí eu estava enganado, né? Porque, no caso, não eram as mais amizades, mas sim eu, né? O problema não estava com eles, mas sim comigo, porque eu vim para São Paulo e isso não mudou. Quando eu vim para São Paulo, né, nesse período de 2012, fui fazer uma faculdade, né? Fui fazer uma faculdade, aí fiz a faculdade de administração, mas mesmo assim, aqui em São Paulo, eu continuei com as mais amizades, mesmo fazendo faculdade, é como se tivesse dupla personalidade. Na faculdade, todo mundo imaginava que eu fosse uma pessoa boazinha, uma pessoa certinha, e não, por trás eu traficava, né? Aí eu comecei a vender em quantidades maiores, só que dentro de mim eu ficava lembrando, eu ficava, eu vim lá de Central, né? Eu vim lá do Maranhão, com aquela vontade de mudar, com aquela vontade de sair dessa vida. Eu vim pra cá e nada mudou. Pelo contrário, olha a situação que eu me encontro. Então eu lembro que eu passei noites assim, bem complicadas, né? Que eu chorava e sentia aquela opressão. Eu lembro que eu olhava para os céus e falava, Deus, se realmente o Senhor existe, faz alguma coisa por mim, porque olha a situação que eu me encontro. Sim, eu existo e sofro com sua situação. Por isso deixei registrado que habito com o contrito e abatido de espírito, como você, Rafael. Eu não sabia o que fazer. E ninguém podia me ajudar, né? Eu lembro que... Desculpa. Eu lembro que era terrível. Eu lembro que era uma opressão tão grande e eu não sabia o que fazer. E aí eu, deitado na cama, eu comecei a passar de canal, que eu gostava de assistir muito filme, né? E ali eu vi um homem de Deus, um pastor, falando assim, começou a pregar, falar, ó, tem jeito, tem jeito. Aí eu lembro que ele falou que era na João Dias, em Santo Amaro, e eu fui. Eu lembro que eu fui, eu lembro que eu falei, eu lembro que ele falou, vem do jeito que você tá. Se você é usuário de droga, vem do jeito que você tá. E eu lembro que eu peguei, bolei um cigarro de maconha, fumei, bolei um outro e fui com ele no bolso. Fui, participei da reunião com esse cigarro no bolso, participei. E eu lembro que aí eu fui começando a tomar nojo da droga. Que teve um dia que eu cheguei em casa, olhei para aquela droga que eu tinha em casa e joguei fora. Eu falei, nunca mais vou usar droga. E joguei fora. Então, desde lá, eu nunca mais senti vontade de usar drogas. Nunca mais. Aí fui batizado aqui no Templo de Salomão, né? Foi até então que chegou o jejum de Daniel. Falei, quando eu estava no mundo, eu cheguei até a dormir no mato, né? Dormir no mato. Então, eu tinha coragem para servir o mundo. Falei, então eu tenho que ter essa mesma coragem para servir o Senhor Jesus. Então, para mim, receber o Espírito Santo, tem que ter um sacrifício, de certa forma. Aí foi quando veio a ideia, né, de dormir no chão. Então eu lembro que eu estava com tanta vontade de receber o Espírito Santo, estava tão focado, que eu coloquei uns papelão no chão e o meu travesseiro era a Bíblia. Eu tenho que receber o Espírito Santo nesse dia, tem que ser um dia que fique marcado. E eu já tinha certeza que eu ia receber o Espírito Santo. E aí foi no domingo, né? No domingo, o pastor chamou na frente quem queria ser batizado com o Espírito Santo, e eu fui. Eu lembro que eu fui buscando, aí foi quando ele veio. E ali mudou a minha vida, porque aquela raiva que eu tinha pelas almas, hoje eu tenho amor por elas. Hoje eu vejo as pessoas sofrendo e eu sinto aquela dor. E de saber que tem jeito, porque para mim teve jeito. Aquele ódio que eu tinha pela minha mãe, hoje eu abraço ela, né? Hoje eu olho para ela com carinho. Pelo fato de eu ser uma nova pessoa, as coisas também mudaram para mim, né? Hoje eu tenho uma empreiteira, né? Então hoje as pessoas que trabalham comigo me veem como uma pessoa diferente, né? Inclusive já tem pessoas que trabalham comigo que já vieram à igreja pelo fato do meu testemunho, pelo fato de eu contar o que eu era no passado, e eles veem hoje o que eu sou. Então isso de alguma forma evangeliza eles, né?
Foi através da Igreja Universal que eu conheci o Senhor Jesus, né? Então, hoje, não só pelos trabalhos que ela tem feito hoje, né, que é o trabalho do presídio, na qual eu faço parte, a Igreja Universal é de suma importância hoje, né? Porque é através da Igreja Universal que pessoas sofridas, pessoas deprimidas, pessoas que acham que não tem mais jeito, é através da Igreja Universal que essas pessoas chegam até Jesus hoje, né? Eu costumo dizer que Deus, acho que, não sei o que ele viu em mim, porque ele tinha todos os motivos para não me querer, né? E ele teve misericórdia de mim. Eu acho assim que Deus é maravilhoso, é misericordioso demais, porque eu estava no fundo do poço e ele me resgatou. Ah, como me alegro em fazer nova todas as coisas na vida daqueles que me buscam. Se você queria tanto me encontrar, eu estou aqui por você.